Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós encerramos mais uma semana graças ao nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã. E não só nesta manhã, mas que o teu final de semana também seja plenamente abençoado por Deus. Que você possa ter um final de semana em paz, em tranquilidade e principalmente na presença de Deus. Hoje eu quero pensar com você em um versículo que está lá em Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16. Quero pensar com você a respeito deste versículo. Daniel 6, 16, onde está escrito assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha o que o rei fala para Daniel. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Queridos, essa história de Daniel é muito conhecida, é quase que uma fábula no meio cristão. Por tão conhecida e por tão interessante que ela é, e muitas vezes contado para as crianças nas escolas bíblicas ou nas salinhas de educação para as crianças, mas esta é uma história real e de fato isso aconteceu. Agora, algo que é muito interessante que nós precisamos refletir aqui a respeito, e é o que eu quero extrair para a nossa reflexão nesta manhã de sexta-feira, é que Daniel era um homem que orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Era um homem fiel a Deus, era um homem íntegro, era um homem dedicado às coisas do Senhor, era um homem temente a Deus, era um homem de boa índole, de bom caráter, um homem extremamente exemplar. E exatamente por obedecer a Deus, ele é lançado em uma cova cheia de leões. Mesmo sendo um homem de oração, mesmo sendo um homem fiel a Deus, mesmo sendo um homem cumpridor da palavra de Deus, mesmo sendo um homem que não havia nada que desabonasse a sua conduta, mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões. O que eu preciso que você entenda nesta manhã? Que mesmo sendo nós, homens e mulheres de Deus, fiéis, temente a Deus, obedientes a Deus, nem sempre Deus nos tirará do problema, mas Ele nunca nos deixará em meio ao problema. Daniel não foi poupado de ser lançado na cova dos leões, mas Deus esteve com ele lá e nada lhe aconteceu. O grande problema é que muitas vezes nós entendemos de forma equivocada o Evangelho, entendemos de forma equivocada o que é servir a Deus. Nós achamos que servir a Deus é um passaporte para uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, que nunca nós vamos nos encontrar nas covas dos leões da vida. Mas é muito claro para nós nesse texto que muitas vezes Deus não nos poupará dos problemas, mas Ele estará conosco durante o tempo todo em que enfrentarmos os problemas. Foi este o caso com Daniel. O Senhor estava lá com ele naquela cova, assim como alguns anjos. E eu sei que muitas situações na tua vida são parecidas com essa, é uma situação de morte, porque estar naquela cova dos leões era uma situação de morte, de fim, de ponto final. Era ser jogado ali e certamente seria devorado pelos leões. Era o que comumente acontecia com todos até então. Ninguém havia antes de Daniel sobrevivido à cova dos leões. Mas acontece que Daniel era uma pessoa diferente. Então, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida não é se nós, vez por outra, seremos lançados em covas de leões. O que certamente fará diferença nas nossas vidas é se nós estamos ou não andando em comunhão e em fidelidade a Deus.
em obediência à palavra de Deus. Se nós de fato temos buscado a Deus como Daniel buscou. O que muito me chama a atenção aqui nesta história, e isso é fato passivo, é que Daniel era um homem de vida com Deus, de relacionamento diário com Deus. Não havia sequer um dia na vida de Daniel que ele passava sem orar, sem ler os escritos, sem se relacionar com Deus, sem ter uma vida devocional com Deus. Ele era um homem de propósito, fiel, e por isso foi perseguido. Mas ele era um homem de oração, de comunhão. E o problema é que muitos cristãos hoje em dia não oram, não leem Bíblia, não têm vida de comunhão com Deus, não têm relacionamento com Deus, não tem tempo para ir na igreja, sempre tem uma desculpa pela qual não foi na igreja. Não fui por isso, ando muito ocupado, trabalho demais, como se então a palavra de Deus estivesse equivocada, porque a palavra de Deus diz que primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça. Mas daí o cidadão não tem tempo para Deus na vida dele, ele sempre diz que está ocupado e tenta justificar a sua negligência espiritual, dizendo que está trabalhando muito, ou que tem muitas responsabilidades, ou que anda muito cansado, ou que não tem tempo, mas ao mesmo tempo ele quer que Deus o livre das covas dos leões. Não vai acontecer, querido, vai ser devorado. E é por isso que muitos cristãos têm perecido nesses momentos, têm fracassado, tem se frustrado, sabe? É muitos cristãos que estão perecendo porque não têm levado uma vida cristã diária. Quantos cristãos falidos, derrotados, destruídos, fracassados, como se tivessem sido devorados por leões. Vida conjugal destruída, vida financeira destruída, vida ministerial destruída, saúde totalmente destruída, debilitados em tudo, como se tivessem sido jogados em covas de leões. O segredo de Daniel estava na sua vida com Deus. Quando Daniel ficou sabendo da nova lei que o proibia de orar, ele e qualquer outra pessoa, ele orou mesmo assim, porque antes de agradar a homens, ele queria agradar a Deus. Antes de se preocupar com o que os outros pensariam, ele estava preocupado com o que Deus pensava a seu respeito. Antes de querer ser aceito pelas autoridades, pelas pessoas importantes, antes de se preocupar com a sua posição, com o seu status, ele estava preocupado em ser fiel a Deus, em adorar a Deus, em se manter íntegro diante de Deus. Durante o dia, por 3 vezes, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como sempre fez. O medo, a chance de ser morto, de ser devorado por leões, nada disso impediu ele de se manter fiel. Que assim também seja com você. Que você também seja encontrado por Deus fiel. Alguém que busca Ele diariamente, que sempre prioriza a Deus, o seu reino, a sua vontade e a sua justiça. E eu tenho certeza que as demais coisas te serão acrescentadas. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouve essa devocional. Que Teu Espírito Santo os fortaleça, os renove, os anime, dê graça, dê sabedoria, para que assim como Daniel, Senhor, eles também possam se manter fiéis ao Senhor, em uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de fidelidade e honra ao Senhor. Livra-os de todo ataque de Satanás, de todo laço do maligno. Sustenta os seus filhos, ó Deus, em todos os momentos de suas vidas, para que mesmo em meio às covas de leões, eles possam estar seguros e tranquilos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e os guardará, e os livrará e os abençoará. Assim eu oro pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.